do versículo 1, para você entender, até o 15. Diz assim o texto, Neemias 4, 1 ao 15. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram e defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos, fala comigo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Cubra a sua cabeça. Você vai entender o que eu vou falar. Mês da família, algumas coisas eu vou falar direcionado para você, família. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e agradecemos a tua presença aqui. Espírito Santo, tu estás aqui desde o início conosco. Fala com teu povo, abre os ouvidos espirituais. Ah, meu Deus, me usa como instrumento em tuas mãos. Fala através de mim. Que seja uma noite de edificação. Saímos aqui alimentados em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O livro de Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento. Eu vou fazer uma rápida releitura para você entender esse assunto que estava acontecendo aqui. É o último livro. Em 445 a.C., Neemias sai com a terceira leva de judeus da Babilônia. Cativeiro esse que aconteceu em 586 a.C. Então Neemias, em 445 a.C., sai com o povo. Última leva. Primeira leva foi Zorobabel, em 538. Depois foi Esdras. Aliás, em 458, depois foi Esdras. Desculpa, 538 Zorobabel, 458 Esdras. 3 turmas. Ou seja,
Na primeira leva dos que estavam cativos até Neemias, se passaram 93 anos. 93 anos. O templo foi construído em 515, por essa turma aí de Zorobabel. 70 anos que o templo já estava construído, mas ele sai com a última leva, porque ele escutou sobre os muros que estavam derribados. Quem conhece a história no capítulo 1, você lê depois em casa. E uma coisa tremenda, Neemias, volta com a finalidade de levantar muros. Mas para que muro? Porque tinha um povo diferente ali. Presta atenção, tinha um povo diferente. Um povo misturado. Um povo não separado. Porque aproximadamente 300 anos antes de tudo isso daqui que Neemias estava vivendo, 722 a.C., a Assíria toma o reino do norte. Aqui é o Judá, onde estava o templo. O reino do norte foi tomado 300 anos antes por Sargão, o rei da Assíria. E o que ele fazia? Ele pegava os povos que ele conquistava, ele trocava. Exemplo, eu conquistei aqui um povo, ele colocava numa terra diferente, misturava com aquele povo. E dali o outro povo ia para o outro lugar. Mas para que isso? Para aumentar a mão de obra, para aumentar a cultura, a diversidade de cultura. Mas o que acontecia? O povo ficava fraco, o povo ficava sem identidade, e novos deuses apareciam ali. Então o que aconteceu nessa época? Quando a Síria tomou o povo de Israel, no reino do norte, houve relacionamento desse povo com uma outra cultura. Houve um relacionamento, casaram com os poucos israelitas que estavam ali. Surgiu os samaritanos. Povo impuro, misturado. Quem era o líder? O governador? Sambalate. Ele era governador de Samaria. Era um povo impuro. E frustrou os planos de Sambalate quando Neemias chegou. Porque a história diz, os historiadores falam que Sambalate estava com a intenção de tomar o reino do sul, que era Judá. Mas chegou Neemias, começou a levantar os muros. E começou a zombaria, velho? A raposa, ele começa a falar, por acaso uma raposa sacrificarão, a Cabalão num só dia vivificarão. Aí vem Tobias, até uma raposa. Amado, ele estava com a intenção de invadir lá. Um povo misturado já estava ali na terra de Israel. Chegou Neemias. Vamos parar com isso, vamos levantar os muros. Essa era a finalidade de Neemias. A gente pode ver esse levante de Sambalate. Olha o versículo 7 e 8 aí. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros, escuta isso, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Quando as roturas, quando as fendas, quando as rachaduras começaram a acertar, ele ficou irado, se levantou, e Neemias orou a Deus junto e colocou guardas. Versículo 9 fala isso. A primeira coisa que ele fez, ele orou a Deus, continuou a trabalhar e colocou guardas ali. E tremendo isso, a finalidade de Sambalate era entrar no meio do povo. Ele ia entrar de uma forma direta, que a Bíblia fala que ele ia atacar. Então Neemias preparou os que estavam levantando muros. Ele fez, deu espadas, lanças e arcos para defender. Chamou a casa de Deus, chamou povo de Deus, defendei pelos vossos filhos e esposos, vossas casas, porque ia ter um confronto direto. Mas espera aí, ia ter um confronto direto e indireto. Versículo 11 fala que ele queria entrar. Olha só, disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles. O confronto era externo e o confronto era interno. O confronto era visível e o confronto, entre aspas, invisível. Ou seja, ia ter os dois tipos de confronto.
Não só na linha direta, mas eles queriam entrar, eles queriam se infiltrar, contaminar o povo, fazer a cabeça do povo, para que os muros não fossem levantados. Será que isso acontece hoje? Há um ataque direto e um ataque invisível, dentro da igreja, dentro da sua casa, no meio do seu trabalho, não sei. Isso acontece. Olha só que coisa. Tanto que Neemias, ele chamou as famílias. Ele começou a pedir filhos, né? Vamos se unir, vamos, cada um tome, guerrear ao povo pelas suas famílias, pelos seus filhos. Amado, porque quando a família se une, quando há concordância, pode levantar o inimigo, pode levantar diabo, pode levantar cunho quando a família, quando toda a família do mesmo lugar tem um pensamento, nada pode contra a família. Por isso que eles queriam entrar para causar confusão. Aí você vai falar, mas pastor, quando há concordância dentro da sua casa, quando há concordância dentro da igreja, amado, quando há tudo em comum, fica muito mais difícil. Sambalat e Tobias, eles se levantaram, que a Bíblia fala, não era por causa do muro. Quando começou a tampar as roturas, as brechas. Presta atenção. O diabo não está preocupado com o muro, contanto que o muro seja dele. O diabo não está preocupado com o muro, contanto que tenha fenda para ele entrar e sair. Aí que está o problema do crente. E muitas vezes nós levantamos muros, mas nós deixamos rachaduras, brechas abertas, e o diabo entra por ali. Causa confusão na tua casa, causa confusão no seu ministério. Atrito, ninguém se concentra. Mas a tua família, você, a minha família, mas está com aberturas. Nós precisamos fechar as brechas. A Bíblia fala bem claro isso. Quando começaram a fechar as roturas, começaram a se irar. O diabo, ele é sujo, ele procura aberturas, buracos, pecados, roturas nos muros. Por quê? Porque Neemias foi para aquela terra, porque Deus estava separando o santo do profano, o povo puro e o povo impuro. Esdra foi, Neemias foi, foram levantados. Eles não se davam com os samaritanos. Ia começar um tempo novo, um ciclo novo. Mas quando o inimigo soube que as roturas iam ser fechadas, aí que está o problema. Entenda isso, meu amado. Muitas vezes nós estamos levantando muros, nós estamos construindo, nós estamos guardando a nossa família, mas se tiver rachadura, de nada adianta. Se a gente tiver brechas, você pode estar na igreja, você pode pedir o que for, e eu tenho falado isso aqui no altar. Oração forte não conserta princípios quebrados. A parede está sendo levantada, mas tem abertura dele entrar e dele sair. Legalidades. Foi falado isso no altar no início do culto. O que mexeu o Sambalat de contra? O texto fala, quando começou a reparar os muros, que já as roturas começavam a se tapar, ou seja, eram quebrados. Começou a tapar ali, ele se irou. O diabo se levanta quando você descobre as artimanhas invisíveis, porque nós estamos preocupados com ataques diretos e os indiretos, pensamentos, forma de falar, vestimentos indiretos que nós deixamos para ele atacar. Aí ele se levantou. Agora, caramba, estão fechando as brechas. Eu tinha facilidade de entrar, eu tinha facilidade de sair, estava tudo bom. Deus levantou Neemias. Chega, o povo puro, o povo separado, não tem nada com impuro e misturado. Aleluia, nós somos da família de Deus. Pega as armas, levante as famílias e nós vamos guerrear. Vamos tampar todos os buracos e a nossa família vai vencer. Aleluia! Chegou o tempo, meu irmão, de nós tamparmos todas as roturas.
Em nome de Jesus. O diabo quer focar na tua família, na tua fé, mas o Senhor te levanta hoje para colocar muros de proteção ao redor da tua casa. Ninguém vai contaminar, ninguém vai separar, ninguém vai desunir. Deus está unindo no meio da guerra. Segura a tua espada, segura a tua lança, segura o teu arco. Vamos lutar pela nossa casa. Aleluia, aleluia. E quem toma posse disso, dá glória a Deus. Foi o que Neemias falou. Neemias chamou todo o povo em concordância. Povo, lute pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo. Amado, somos nós que lutamos. Deus vai fazer a parte dele, mas toma a espada. Amado, lute pela tua família, lute pelo teu filho, lute pela tua casa, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. A Bíblia fala que eles se levantaram e antes de guerrear, o Senhor dissipou. O Senhor fez desaparecer tudo. Só o ato de você se juntar com a família e querer guerrear em nome do Senhor e tampar as brechas, o Senhor, aleluia, luta a teu favor e já te dá a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a Bíblia fala que foi dissipado, que eles souberam, Deus já tinha tirado tudo. O ato de você tomar posicionamento para tampar os buracos e as brechas, já te dá a vitória em nome do Senhor. O diabo pode até se levantar, como diz o apóstolo, mas ele sabe que já perdeu em nome de Jesus. Aleluia! Nós somos o povo eleito. Glória a Deus. Aleluia! Toma posse hoje. Em nome de Jesus. Nós precisamos parar. Amado, a gente vai ver isso. E eu queria hoje só falar de muro. Eu ia falar de oração, mas no final nós vamos orar. É assim, entenda, contra a família, o diabo não vem com um erro exposto. Assim como os samaritanos, é um povo misturado, era um povo impuro, era um povo que não era um povo separado de Deus. Ele vem de uma forma externa, visível. É assim também nossos dias, tem coisas que são visíveis. TV, coisa que passa e entra na tua mente, no teu coração. Celular, coisas visíveis, tóxico, é bebido, você sabe tudo isso que está errado. Mas e as coisas invisíveis? A pessoa que você botou na tua casa e não era para colocar. Os pensamentos, o que você escuta, são coisas que vão entrando e vão fazendo rachaduras. Pessoas que não falam língua tua e você está misturado lá. Os papos que você fala e você está lá no meio, tudo isso são roturas, vai rachando e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. Você vai esfriando na fé, você vai voltando ao teu passado. Tem coisas que são visíveis, a gente sabe que é errado, presta atenção. São coisas que aparentemente estão erradas, mas tem coisas que vêm com aparência de certo e está errado. O diabo, muitas vezes ele não mostra o errado, ele distorce o certo. Ele parece com meias verdades. Foi assim na queda. E muitas vezes nós damos vazão a isso. São coisas às vezes que são prazerosas, mas desagradam ao coração de Deus. São coisas que estão na moda, mas desagradam o coração de Deus. Vai fazendo rotura no teu olho. Vai quebrando. E o diabo vai passar por ali. Vai entrando por ali. Você vê, às vezes, no meio do teu trabalho, no meio dos teus amigos, coisas acontecendo que todo mundo acha graça. E você ri, ele vai entrando por ali. Aí ele tem legalidade. Sabe o que acontece? Você está levantando o muro, você está lutando, você glorifica a Deus, mas a rotura está ali. Senhor, isso não muda. Senhor, isso acontece. Senhor, por que eu caio e levanto? Porque tem brecha, porque tem rotura, porque você deu legalidade. O diabo ele só entra na vida do crente com legalidade, meu irmão. Ele só pode tocar você com as legalidades que você dá. Foi isso que irou Sambalate. Ele estava tranquilo. Sabe o que estava acontecendo? Primeira coisa que ele levantou, não foi o muro estar construído, foi as roturas sendo tampadas. Forma invisível. Ele vai entrando, se estabelece e fica ali fazendo arruaça, e você fica pedindo a Deus. Amado, as roturas, presta atenção nas roturas, presta atenção nas rachaduras. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Ou seja, o santo
misturado com profano. Se apresenta até como santo, mas é profano. Se apresenta até como um povo da área, como um povo, foi o que aconteceu com esse povo. Misturou o povo de Israel puro com outras culturas. Aí foi se estabelecendo na terra, mas era uma mistura. Não era o povo separado. Neemias foi lá, vamos levantar um muro. E muro, nós vamos falar agora de muro. Muro aponta para isso. Muro, biblicamente falando, vamos lá falar primeiro no dicionário. O que é um muro? Muro é uma construção que demarca, delimita uma área e protege aquela área. É uma definição dicionário. Delimitação de áreas, de fronteiras, proteção. Agora, quando você vai buscar no dicionário bíblico, o que quer dizer muro? Na visão bíblica, muro quer dizer proteção, muro quer dizer segurança, muro quer dizer salvação, muro quer dizer fortaleza, muro quer dizer eternidade em Deus. Na Bíblia, vários versículos apontam para isso, e eu separei alguns para edificar a tua vida. Olha só o que Deus fala sobre muro. Deuteronômio, coloca aí, capítulo 3, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Muro apontando como fortaleza. Olha que coisa tremenda. Deuteronômio 3,5 diz: todas as cidades foram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. De novo, todas as cidades foram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. Há uma distinção, e eu vou falar isso no final. Existe uma distinção no povo, aleluia, que levanta muro, e o povo que não tem muro levantado. E Deus mostra isso na Bíblia. Presta atenção, e a gente vai falar isso no final. Muro aponta para distinção, separação. Olha só, o texto fala cidades fortificadas. O que é fortificar na definição? Fortificar significa que algo foi reforçado, fortalecido, restaurado com uma firmeza maior. E eu quero profetizar na tua vida, levanta a tua mão. Deus está te fortalecendo, Deus está te reforçando, porque não é só para você, é para a tua família também. Deus está fortalecendo a tua vida espiritual, pessoal, de intimidade com Ele, em nome de Jesus. Ele está reforçando aquilo que já existe em você, aquilo que já está em você, em nome de Jesus. Fortificar quer dizer reforçar aquilo que já existe em você, já está em você, mas Deus hoje está fazendo um tempo novo e você está saindo mais fortalecido do que entrou aqui, em nome de Jesus. Fortificar quer dizer isso, por isso que a Bíblia fala em altos muros. Ou seja, já existiu o muro, mas aleluia, foi levantado para ficar mais forte. Fortaleza, você está saindo daqui mais forte do que entrou, e nada vai impedir de você, aleluia, vencer a batalha, guardar a sua família. Pode levantar o que for, Deus está te reforçando no mundo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor entra nas tuas guerras, o Senhor guerreia pela tua família, por você. Fortificar quer dizer fortalecer, fortaleza é reforçar aquilo que já existe. De repente você está se sentindo fraco, de repente você já está se sentindo debilitado, de repente você está perdendo as forças, como diz o texto aí, ó. Parece que você não vai terminar de construir o muro já está aí, o muro já existe, sabe? Mas o cansaço bateu, a tristeza bateu, as coisas não aconteceram. Ei, faça como Neemias fez, aleluia, no versículo 14: e olhei, levantei-me e disse aos nobres e ao povo: não temais, lembrai-vos do Senhor. No momento de fraqueza você está levantando o muro, não temas, lembra-se do teu Deus. A melhor força que você pode ganhar é do Senhor. A Bíblia fala bem claro, em nome de Jesus, diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
A maior força, o maior reforço vem do Senhor. Não vem da pessoa que está do teu lado, não vem do pastor, não vem do dinheiro, vem do Senhor. Se fortalece nele. O teu reforço é esse. Efésios capítulo 6, versículo 10 fala isso. Portanto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala em Salmos 18, versículo 12, diz o seguinte: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Aleluia! Ele não só te reforça e te fortalece, ele te liberta. As amarras, as prisões, ele é o teu libertador. E quando ele te liberta, você fica mais forte e livre. Aleluia, quem toma posse disso, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Muros aponta para proteção, segurança física e espiritual e salvação. Vou ler os versículos na Bíblia. Isaías 26, versículo 1, diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Uma forte cidade, a fortaleza aí, que dá salvação. Muro aponta para a salvação. Isaías 60, versículo 18 diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação e destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e tuas portas louvor. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está falando para você essa noite: eu te guardo, eu te fortifico, eu te fortaleço, eu te dou forças, eu te reforço nessa noite, em nome de Jesus. Toda violência, toda destruição, toda algazarra dentro da tua casa, dentro da tua família, está caindo por terra, porque o Senhor tem uma palavra de salvação para a tua casa. Levanta os muros. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Chega de confusão em casa, chega de atrito, porque a salvação vai chegar lá. Já chegou para os teus, por causa de você. Muros aponta para salvação, guarda, segurança. Aleluia, aleluia. Muros também aponta na Bíblia para eternidade. E eu vou ler rápido. Apocalipse 21, versículo 18. Diz o seguinte: versículo de 18 ao 22. Cadê? Deixa eu ver. Versículo 17 ao 22. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 1/10 jacinto, o 12º ametista. E as 12 pedras e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro, puro como vidro transparente. Presta atenção, os muros com pedras preciosas, quando você vai buscar na tradução, aponta para a pureza, aponta para a durabilidade, aponta para a eternidade. Deus tem uma eternidade, salvação para o povo dele, proteção para o povo dele. E quem toma posse disso, dá glória a Deus. Pega, Deus, sabe, deu a visão a João. Ele está vendo algo que vai durar para sempre. E você vai estar lá andando, glorificando, exaltando, aleluia, louvando o Senhor, aleluia. Aquele grande dia, aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Faça como Neemias quando você se sentir fraco. A Bíblia fala que quando ele viu, ele se levantou e olhou para os nobres e olhou para o povo. Falou bem claro: temei ao Senhor. Ele fala isso no texto. Temei. Ele fala: não temas, lembrai-vos do Senhor. Quando você se sentir fraquinho, quando você está lá construindo teus muros, guardando a tua cidade, a tua casa, os teus filhos, guerreando, vai chegar uma hora que às vezes pode bater o vento do desânimo, pode chegar uma hora que vai tocar no muro e vai doer, mas a Bíblia fala que Neemias se levantou e olhou para o povo dele e disse: não temais, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Na tua guerra, lembrai-vos do Senhor. No teu momento difícil, lembrai-vos do Senhor. No teu momento que você está chorando no teu quarto, lembrai-vos do Senhor. Não temas essa peleja, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. O Senhor te mandou, e Ele te cerca pela direita, pela esquerda, por detrás e adiante. Aleluia. Aleluia. Eu vou terminar. Cortei algumas coisas, mas eu quero que você saiba: os muros apontam para isso tudo. Feche as rupturas. Deus tem proteção para você. Deus tem salvação para a tua família e para a tua casa. Está escrito. E tem, sabe por que isso? Porque tem uma distinção entre você e o povo lá de fora. Livro de Deuteronômio 3:5, nós lemos aqui como fortaleza, diz: todas as cidades foram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, não tinham muros. Agora você vê, em Ezequiel 38:11 diz também algo tremendo. Fala assim, eu anotei aqui: e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não tem ferrolhos nem portas. Ou seja, Deus está falando que aquele grande dia da ira dele, Ele vai contra aqueles que não têm muros, aqueles que estão vivendo em repouso, aqueles que estão despreparados, estão dormindo. Deus guarda o povo separado. Ele mura, Ele protege, Ele separa. Mas aleluia, há uma distinção entre você e aqueles que não servem, aqueles que levantam muros e aqueles que não levantam muro. A ira do Senhor vai tocar, mas você, Ele vai guardar para a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Existe uma distinção do povo de Deus, com muros levantados, e aqueles que não têm. O texto mostra isso. O Senhor vai vir contra aqueles que não têm muros. Guarda a tua cidade. Aleluia. Eu quero fazer algo aqui, nós vamos orar. Eu estou lendo um livro, O Propósito da Oração. Edward M. Bounds, que foi um pastor metodista que viveu no início do século 20, morreu em 1913, se não me engano é isso. Ele fala uma coisa tremenda, eu quero edificar a tua vida nesse momento. Ele diz: a fé só é onipotente quando está de joelhos e quando suas mãos estendidas se agarram a Deus. Então ela atinge a capacidade máxima de Deus, pois somente uma fé que ora consegue alcançar o tudo de Deus. Somente uma fé que ora consegue alcançar o tudo de Deus. E nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Eu não sei a guerra que você está enfrentando, a dificuldade que você está vivendo, mas eu sei sim que quando você se posiciona, você quer continuar a levantar o muro e tampar as brechas. A Bíblia fala que quando o povo botou a mão nas armas, não precisou nem lutar, o Senhor já dissipou tudo. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Eu quero orar por todos que estão vivendo por desafios.
todos